E aí, galerinha, nono ano, beleza? Tudo bem com vocês? Professor Santos aqui na área, mais uma vez. Hoje a gente vai ter uma aulinha de filosofia, né? E como a gente já tinha concluído o material, eu resolvi fazer uma revisão de alguns pontos e hoje eu estou trazendo aí para vocês a questão do problema do conhecimento. A gente sabe que quando a gente fala da questão da filosofia, o conhecimento é algo bem interessante e ao mesmo tempo bem complexo de se tratar, porque é algo que sempre se buscou entender, né? E a filosofia é algo importante porque a gente vem trazendo aí a ideia da discussão, né, sobre o que é ou como ocorre, tá? Ah, e muitas das vezes o que a gente fala sobre conhecimento, né, nos gera o entendimento de que para se ter conhecimento, né, precisa se gerar algo, precisa se gerar esse conhecimento, ou seja, o conhecimento ele não vem do acaso, o conhecimento na verdade ele vem de uma experiência. Então, quando a gente está tratando sobre isso em filosofia, essa ideia ela é muito forte. A filosofia ela sempre pensa sobre a questão do conhecimento e é por isso que ela chama de o problema do conhecimento. Tá? Então ela sempre vai retratar como algo um pouco mais complexo, mas isso não quer dizer que seja tão complexo assim. Na verdade, o que é que ele vai trazer? Ó? Filosofia e conhecimento, né? Ele traz aí, ó, procura pelo conhecimento tão antiga quanto a própria humanidade. Ou seja, o que é que ele está dizendo? A humanidade sempre buscou o conhecimento, ela sempre quis entender ou sempre quis compreender, para ser mais exato, como se adquirir o conhecimento, né? Sempre se buscou ter mais conhecimento, né? A busca pelo conhecimento sempre fez parte, né, da cerne do ser humano, ou seja, sempre fez parte do desenvolvimento do ser humano. Aí tem aí, ó, o pensamento humano não se restringe às solicitações imediatas da sobrevivência, estendendo-se em considerações profundas sobre o universo e sobre os seus próprios seres humanos. Ou seja, ele está falando que o entendimento a respeito das coisas não vai ser restringido simplesmente ao que ocorre agora. Não é algo imediato, né? É algo que você vai perceber, né, que leva você a algo mais profundo. O conhecimento ele não surge, como foi colocado agora há pouco, ele não surge do acaso, né? Ele surge sobre a ideia de entender. Entender o quê? Entender o mundo ao redor. Entender tudo que está à minha volta, entender o mundo, entender o universo, entender as pessoas que vivem ao meu redor, entender a humanidade em si. Então, por isso que ele vai trazer a ideia da problematização, né? Da questão da filosofia em si, né, pelo pensamento. Por isso que ele traz, né, a questão do pensamento ou do conhecimento como um problema. E aí, é claro, né, ele vai trazer aí, ó, em meados do século V a.C., a mudança de temas, né, efetuada pelos sofistas na atividade filosófica, com a substituição da especulação geral sobre o cosmo, né? Ele vai trazer aí pelo tratamento direto das questões humanas. Tá. O que significa o que significaria isso, mais basicamente? O que isso como isso aí poderia ser visto de forma importante? Primeiro que ele coloca aí, né, a ideia de uma mudança de paradigma a partir do século V a.C., né? Depois ele vai dizer, ó, aí, ó, a mudança de temas efetuados pelo sofismo. Mas o que seria essa ideia de sofismo, né? O sofismo nada mais era do que uma ideia, um formato de pensamento, né? E essa ideia de pensamento, elas têm um raciocínio que tem que ter uma lógica, um sentido.
As coisas elas não vão ocorrer por acaso. Então, por exemplo, nessa ideia, né, quando ele fala sobre isso, né, ele fala sobre a questão de trazer um raciocínio sobre algo, tá? E aí ele continua, né, com a substituição da especulação geral sobre o cosmos pelo tratamento direto das questões humanas. É acompanhado de um original questionamento acerca das possibilidades de um conhecimento real pelos seres humanos. Quando ele traz isso, ou ele traz essa ideia, ele já traz aí a questão do conhecimento real. Ele acaba problematizando mais uma vez porque o que é o entendimento do conhecimento real? Como se pensar esse conhecimento real? Então você percebe que ele sempre vai dar uma outra ideia ou um outro pensamento. Isso é importante porque a filosofia ela não pensa nas práticas por si só. Elas sempre pensam nas coisas de uma forma mais complexa, de uma forma mais inteira. E por que ela faz isso? Ela faz isso porque dentro da filosofia nós não podemos dar respostas curtas. Exemplo, se alguém me perguntasse agora, professor Santos, por que você está dando aula agora via YouTube ou Skype? Se eu chegasse para você agora e dissesse, gente, eu estou dando aula via YouTube, Skype, né, ou Zoom, sei lá qual for o aplicativo, porque sim. Ok, seria uma resposta. Porém, seria uma resposta muito superficial. E, na verdade, não seria a resposta a qual você gostaria de ouvir. Ou não seria a realidade dos fatos, pelo menos não como um todo. Na verdade, ao falar isso, eu estaria falando uma parte, até que irrelevante, né, dessa ideia. E onde eu estou querendo chegar? Por exemplo, para que eu possa vir dar aula hoje, né, via rede social, houve um fato. E esse fato foi o quê? A gente sabe, todos nós sabemos, que aquilo que me motivou nesse momento mais especificamente é a questão, né, de algo muito maior que a gente está falando sobre a questão da propagação de um vírus chamado corona, né? Nós estamos, né, em abril de 2020 e esse é o assunto do momento. Então isso fez com que eu gerasse, aliás, isso gerou uma necessidade de adaptação. Essa necessidade de adaptação me fez com que fosse gravado esses vídeos. Então, o que acontece? O que você percebe com esse meu discurso? Que a resposta ela é muito mais complexa. A resposta ela é muito mais direcionada. Ela não existe simplesmente por existir. Existe uma causa por trás da resposta e essa causa não pode ser ignorada. Tá certo? Então ele traz aí, ó, o pensamento filosófico lançando-se, né, a busca incessante do conhecimento é forçado a refletir sobre as próprias condições e possibilidades do conhecimento, sendo que este se pronuncia como um problema que merece sua particular atenção. Ou seja, o que ele está dizendo? A busca do conhecimento pelo conhecimento não é nada. Se eu não tiver que buscar algo mais aprofundado. Então, eu só consigo desenvolver o conhecimento real sobre alguma coisa quando, de fato, de verdade, eu mergulho naquela coisa na qual eu estou buscando. Ou seja, quanto mais eu busco conhecimento, mais o conhecimento vai ser gerado, mas ao mesmo tempo é quando eu vou perceber que mais eu preciso de conhecimento. Então, quanto mais eu conheço, eu percebo que menos eu entendo. E quanto mais eu acredito que eu entendo algo, né, é nesse momento que eu percebo que eu não sei nada. Tá? Então, por isso que ele diz, a busca do conhecimento em si, ele acaba gerando um problema que precisa ter uma atenção especial. Por que essa atenção especial? Porque é através do conhecimento, através da busca do conhecimento, que a gente vai conseguir desenvolver várias coisas. As linhagens de pensamentos que nós
temos hoje em dia, elas são baseadas em perguntas. Existe até um canal de TV, né, que ele fala que o mundo não é movido pelas respostas, ele é movido pelas perguntas. E é fato. O que move o nosso mundo, né, é basicamente a questão da pergunta. E a filosofia é a ciência encarregada em fazer-se pensar sobre o que perguntar, o porquê perguntar. Né? Então, quando a gente fala sobre essa ideia, é quando a gente acaba criando uma reflexão filosófica a respeito do próprio conhecimento. O conhecimento cria essa necessidade de se refletir sobre o mesmo. Se refletir sobre o que está se aprendendo, por que está se aprendendo. Então a filosofia, ela tem essa importância, esse significado, né? Aí tem aí, ó, as interrogações referentes ao conhecimento, explicitadas inicialmente entre os gregos antigos, assumem crescente importância na história do pensamento, tornando-se, especialmente na filosofia moderna, uma área específica de investigação, denominada teoria do conhecimento, ou, né, como a gente pode perceber agora, né, ele vai falar aí sobre a questão da teoria do conhecimento, né? O que você consegue perceber com isso? Deixa eu dar um zoom aqui. O que a gente consegue, né, perceber com essa ideia colocada? Ele vai dizer que esse pensamento, ou essa ideia de se pensar a respeito de algo, vai surgir desde os gregos, né? Desde os gregos antigos que se pensava sobre o conhecimento. Mas a ideia, né, de ter o conhecimento como algo mais importante, mais relevante, acabam criando, né, uma teoria, né, uma nova ideia, ou seja, um novo pensamento totalmente voltado ao próprio conhecimento. Ao próprio conhecimento. Então, a ideia do conhecimento gera uma expectativa em cima do que está se conhecendo, ou acima do que se quer conhecer. Então, os termos, quando a filosofia ela coloca isso, né, a gente vai chamar de gnoseologia, né, quando a gente coloca isso, a gente percebe o seguinte, é a ideia de se entender algo, né? Ela surge com o princípio de que isso que eu quero entender, aquilo que eu quero conhecer, exige de mim, né, um entendimento ou a busca do entendimento maior. Ou seja, basicamente é o seguinte, em resumo, para ficar mais fácil. O que ele está dizendo? O conhecimento é algo importante, mas as características que estão próximas ou ao redor do conhecimento fazem com que ele se torne ainda mais importante. Nessa prática ou nessa ideia, o que a gente percebe? O conhecimento por si só ele gera uma problematização porque eu preciso me aprofundar em algo para que eu possa ter um conhecimento real. Tá certo? Então, galera, quando a gente fala sobre conhecimento, a ideia do conhecimento, ela faz com que eu precise pensar. Poxa, por que eu preciso do conhecimento? O que é conhecimento? Tá? Como o conhecimento ele é gerado? Como ele surge? Qual é a função principal do conhecimento? Então, o que acontece? Quando a gente começa a pensar dessa forma, a gente começa a refletir sobre o papel real do conhecimento. É por isso que a gente tem aí em cima o conhecimento como objeto da reflexão filosófica. É a reflexão sobre o pensamento do conhecimento. Se conhecer ou buscar conhecer, por quê ou para quê? Tá certo, gente? Então essa é a ideia. Se refletir sobre, se pensar sobre o conhecimento. Tá bom? E aí, o que acontece? Deixa eu dar uma minimizada. Então o que acontece? Aí tem aí, ó. Indagações filosóficas acerca do conhecimento. O que é conhecimento? Conhecimento é de fato
possível, né? Quais os limites do conhecimento humano, né? Quais são as fontes do conhecimento humano? Perceba que são perguntas, como eu havia colocado agora há pouco, né? As perguntas. Então, essa ideia da prática do conhecimento, ela se faz importante porque é quando eu entendo que quanto mais eu pergunto, quanto mais eu tento compreender, né, mais eu consigo me aproximar daquilo que eu quero. Então, o conhecimento baseado aí na questão filosófica, né, ele leva a esses questionamentos. E é interessante porque ainda quando a gente fala sobre a questão do conhecimento em si, ou dos questionamentos sobre o conhecimento, como por exemplo ali, o que é conhecimento? Muitas das vezes o conhecimento em determinadas áreas ou determinadas coisas, elas podem ser para mim de uma forma, enquanto para você pode ser de outra forma. Tá certo? Então ele vai trazer o que? A ideia dos pontos de vista a respeito do próprio conhecimento. Beleza? Olha só, gente, eu vou parando a nossa videoaula por aqui, tá certo? Dá uma olhadinha, mais uma vez vou repetir aqui. Dá uma olhadinha lá, se você não baixou ainda os aplicativos de aula, baixa lá teu aplicativo Skype, tá? A gente vai ter aulas aí online essa semana, ok? Assiste aí esse vídeo, tá? Caso você tenha alguma dúvida a respeito do vídeo, alguma coisa que tenha sido colocada, faz anotações, vê o vídeo novamente, tá certo? E logo logo a gente vai estar aí pertinho um do outro para a gente poder tirar nossas dúvidas, ok? Caso você tenha alguma dúvida e você tenha feito esses apontamentos, né, até a próxima aula, na próxima aula que vai ser via Skype, então a gente soluciona esses questionamentos. Ok, galera? Então valeu, pessoal, um forte abraço, fique com Deus, até a próxima, fui!